Boa noite, eu me chamo Miriam e eu sou acadêmica do 8º período de Pedagogia na UEMA. E hoje eu irei abordar a respeito da importância da abordagem da temática da diversidade cultural para a construção de uma sociedade democrática. Mas antes de falar sobre isso, se faz necessário saber o que seria essa diversidade, qual é o conceito de diversidade, o que significa a palavra diversidade. A diversidade, ela denomina a diferença, a pluralidade e a variedade. O que seria isso? Seria as diferentes culturas, as diferentes crenças, os diferentes comportamentos de um povo, vestimenta, o tipo de arte que é realizada por aquele povo, ou seja, tudo que torna um povo único. E quando se pensa em Brasil, se pensa em diversidade, porque a gente tem uma variação muito grande de tudo isso. Mas por qual fator se tem essa diversidade? Para falar de diversidade, a gente tem que voltar um pouco no tempo e lembrar que o Brasil ele era habitado por povos indígenas quando os colonizadores europeus chegaram no nosso território. O que aconteceu? Os colonizadores, eles tentaram escravizar o povo indígena, que teve uma certa resistência, muitos acabaram mortos e outros fugiram. E a solução do povo europeu para colonizar o Brasil e extrair o que tinha de precioso dentro do território foi trazer os povos africanos e escravizar eles. Além dessas três culturas diferentes, a gente também tem a influência de italianos, japoneses, dentre outras culturas que vieram para o território brasileiro. E, em decorrência disso, é possível perceber até mesmo nos dias de hoje uma grande influência dessas culturas no território brasileiro. E se nós somos um país onde a diversidade cultural é bastante presente no dia a dia, por que não debater isso em sala de aula? E não somente em sala de aula, mas também em casa. Porque, querendo ou não, o estranho, o que é diferente, não é nem o estranho, o que é diferente, ele nos causa certa estranheza. E a melhor fase para você ensinar a respeitar as diferenças, as particularidades de cada pessoa é no início, quando a criança ela ainda é pequena. Ou seja, não somente quando a criança é pequena, mas também no decorrer dos anos. Mas vamos focar aqui na criança. Se faz necessário que os pais e os professores iniciais abordem essas temáticas dentro de sala de aula, a respeitar o que é diferente, a respeitar a tradição de cada um, a cultura, a religião, a forma que cada pessoa se veste e as características físicas também. Além disso, é importante também abordar sobre diversidade, porque querendo ou não, por mais que o Brasil ele seja um país onde a diversidade cultural é presente, o preconceito também ainda é muito grande. É possível ver no dia a dia pessoas xenofóbicas, que têm preconceito com pessoas que são estrangeiras, e também um racismo muito grande. E sendo que nossa população, a maioria são descendentes de pessoas africanas e tem características de pessoas africanas. E o nosso povo, ele é um povo que tem uma particularidade única, porque se você parar para pensar e nos comparar com as outras culturas, se você pegar as pessoas que são orientais, eles têm todas as mesmas características e são muito parecidos. Já no Brasil, a gente não vê muito isso, porque você pode pegar uma família, ela pode ter 3 irmãos e eles terem características diferentes. Na minha casa mesmo, eu sou morena e tenho cabelo ondulado e preto. Os meus irmãos já são branco, um tem um cabelo liso e preto e o outro já tem o cabelo liso e meio castanho claro. Na minha família tem pessoas de olhos claros, como tem pessoas de pele bem escura e tem pessoas de pele clara, tem pessoas de cabelo loiro, ou seja, dentro de uma mesma família tem pessoas com características diferentes. Ou seja, se faz necessário trazer esse diálogo
para ser inserido dentro da sociedade, para que a gente se torne uma sociedade democrática, uma sociedade que aprenda a respeitar as diferenças e as particularidades de cada pessoa e não julgar até mesmo sem conhecer. Um exemplo muito presente no dia a dia aqui no Brasil, a principal religião é o cristianismo. Tanto faz ser a religião católica como a evangélica. É o cristianismo em si, a presença de Deus. E já quando se tem outra religião como o candomblé, a pessoa nem sabe o que é o candomblé. Ela literalmente rotula como macumba, sem nem mesmo saber, porque para falar a verdade, macumba é um instrumento musical e a pessoa julga mesmo antes de conhecer. Por isso é tão importante abordar a diversidade cultural, principalmente no ambiente da sala de aula, pelo fato de que o professor ele tem que estar preparado para lidar com as diferenças de cada aluno e trazer essa temática para dentro de sala de aula é importante para conscientizar as pessoas a respeitar a particularidade de cada cultura e de cada pessoa.